Pegue a palavra, abra comigo no livro de Ruth, no capítulo 1, no capítulo 1. Pastor, onde fica Ruth? Não tem segredo, é só você ir lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, e depois vai chegar o livro de Ruth. Pastor, quanto livro? Pois é. Ruth, capítulo 1. Eu quero ler, amados, o versículo 20 e o 21 também. Quando você achar, dá um glória a Deus. Não acharam ainda? É difícil, né? Porque é um livro que a gente não tem o hábito de estudar ele, pelo menos não aqui na igreja. Mas apesar de ser um livro pequeno, eu quero abordar algumas verdades espirituais que se aplicam tanto à minha vida quanto à sua vida. Você acredita nisso? Ruth, capítulo 1, capítulo 1, versículo 20. Está escrita a seguinte coisa, ouçam. Porém, ela dizia, ela quem? Noemi. Não me chamei Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Todo-Poderoso, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Amado, quando nós olhamos para a história dessa mulher chamada Noemi, essa mulher, ela chegou numa situação tão difícil, mas tão complicada, amado. Sofreu com um infortúnio tão grande, que fez ela se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa angustiada de espírito. E sabe o que é o mais interessante disso, amado? Que ela mesma dá o testemunho, que aquela situação, aquilo que ela estava passando, foi permissão do próprio Deus. Ela tinha o conhecimento, que aquele mal sobreveio sobre a vida dela, porque em algum momento ela cometeu algum equívoco, ela tomou uma atitude precipitada e equivocada, e por esse motivo, ela disse, o Senhor testifica isso contra mim. E se nós pegarmos essa palavra e aplicarmos na vida de muitas pessoas, é da mesma forma, porque às vezes a pessoa ela está passando por um momento difícil, a pessoa ela está passando por uma luta, e por mais que a pessoa ela diga, eu não sei o porquê eu estou passando por isso, no fundo, o próprio Deus testifica para a pessoa o porquê, a causa que a pessoa ela se encontra em tal situação, em tamanha angústia. Por exemplo, você pega a vida de uma pessoa que se encontra afastada, desviada, no fundo, amado, a pessoa ela sabe ou não sabe porque ela está passando por aquela luta, é verdade ou não é? Sabe ou não sabe? Lógico que sabe. Porém, o que muda a vida da pessoa é quando a pessoa ela reconhece e volta atrás. Aí sim Deus, Ele muda aquela situação, aí Deus Ele muda essa situação. Mas você acredita que Deus quer e pode falar conosco através dessa mensagem? Então eu vou ler, amado, novamente pela segunda vez, o versículo 20 e 21, ouça isso. Porém ela lhes dizia, não me chameis de Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Diga misericórdia. Agora eu vou ler, amado, pela terceira vez, e você repete comigo em bom som, em alta voz. Vamos lá, eu leio e você repete. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto.
Complicado, né, amado? Você acredita que Deus vai falar conosco? Amém ou não? Senão eu vou fechar aqui e a gente vai embora. Então, você que acredita, você que crê, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir a palavra do Deus Todo-Poderoso, que é digna de toda aceitação, toda honra, toda glória e todo louvor. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Fala comigo, Senhor, nessa noite. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será pregada e ministrada nessa noite, e sabemos que ninguém veio aqui para ouvir o homem falar, até porque o homem não tem nada a dizer, então importa que todo eu diminua, que o Senhor cresça e apareça. Envia a tua palavra com poder e autoridade e grande glória, e que a tua palavra vá e produza o resultado para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Tomeis o teu assento em nome de Jesus. No capítulo 1 de Ruth, é registrado a história dessa mulher chamada Noemi. E a história dela, amado, a princípio, foi uma história muito triste. Sofreu com alguns infortúnios, ela teve perdas irreparáveis. Perdas essas que, num período de quase 10 anos, ela perdeu o seu marido chamado Elimeleque, e perdeu os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E apesar da Bíblia, apesar da palavra não dar tanta ênfase em relação a Noemi, isto é, quem ela era antes de se tornar essa pessoa amarga, angustiada, triste de espírito, amado, nós podemos conjecturar, nós podemos chegar a alguma informação para nós entendermos quem que era Noemi antes de ela passar por aquele infortúnio, quem era Noemi antes de ela chegar naquela situação de amargura, e de que maneira nós podemos compreender isso? No próprio nome dela, porque Noemi, amados, se você quiser anotar, anote, significa agradável, doçura, uma pessoa amável. Então, com essa informação, o que eu compreendo? Eu compreendo que de fato ela era uma pessoa amável, ela era uma pessoa agradável, ela era uma pessoa doce. Então Noemi era aquele tipo de pessoa que todos gostariam de ter ela por perto. Noemi era aquele tipo de pessoa que aonde ela chegava, o ambiente era transformado. Noemi era aquele tipo de pessoa que todos gostavam da companhia dela. E não sei se você já teve aquela experiência, amado, de você receber alguém na sua casa, um parente, um amigo, e a companhia dessa pessoa traz uma paz, traz uma alegria tão grande, que por mais que você fique ali 1, 2, 3 horas, você não se cansa de ouvir aquela pessoa. E muitas das vezes a pessoa fala assim: eu preciso ir embora, preciso ir para casa, tenho compromisso. E o que muitas das vezes nós dizemos para essa pessoa: não, fica mais um pouquinho aí, não, toma mais um café aí, não, se for o caso, você dorme aqui em casa e amanhã cedo você vai embora. Então Noemi, amado, era esse tipo de pessoa. Todos gostavam dela, todas as pessoas gostavam da sua companhia. Porém, no período de 10 anos, amado, essa mulher, ela se tornou amarga, angustiada de espírito. Mas eu te pergunto, o que fez com que essa mulher se transformasse de uma pessoa doce, de uma pessoa agradável e amável, para uma pessoa amargurada, para uma pessoa abatida, triste, angustiada de espírito? Eu quero que você acompanhe comigo aqui, para nós compreendermos melhor a profundidade dessa mensagem. No versículo 1 aqui, olha o que está escrito: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, a sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu
marido. Diga misericórdia. Amado, quando nós olhamos para essa história aqui, de primeira impressão nós já associamos o quê? Que aquela mulher, ela se transformou uma pessoa amarga, uma pessoa abatida de espírito, porque ela perdeu o seu marido, e não obstante ter perdido o seu marido, perdeu os seus 2 filhos. Porém, amado, na verdade, o fato dela ter virado uma pessoa amargurada, não foi por causa da perda do marido, e tampouco da perda dos filhos. Eu costumo dizer que essa mulher, amado, além da perda do marido e do filho, isso foi somente uma parcela, somente cooperou e contribuiu para que ela chegasse àquele estado, a ponto de falar: não me chame de Noemi, não me chame de uma pessoa amável, não me chame de uma pessoa agradável. E cá entre nós, amado, imagine você conversando com uma pessoa amarga, imagine você conversando com uma pessoa amargurada de espírito. Diga misericórdia. Não sei se você já teve a experiência de você conversar com esse tipo de pessoa, amado. E no fundo, por mais que você tente entender essa pessoa, por mais que você tente compreender essa pessoa, amado, e a pessoa é tão negativa, a pessoa é tão amargurada, é tão triste, que daqui a pouco você está sendo contagiado por ela, é verdade, não é? Daqui a pouco você está abatido, está amargurada por ela. Porém, amado, aquela situação que essa mulher se encontrava, era somente uma parcela, amado. Olha o que está escrito aqui no Salmo de número 42, vamos lá comigo, Salmo de número 42, eu quero ler o que está escrito no versículo 7. Quando você achar, diga um amém bem alto e bem forte. Olha o que está escrito: um abismo chama outro abismo, ao ruído das catadupas, todas as ondas e vagas têm passado sobre. Em outras palavras, amado, um problema chama outro problema. Ou seja, por causa de uma atitude, por causa de uma coisa só, fez com que ela chegasse àquela situação que ela se encontrava. E também é da mesma forma que acontece, amado, no dia de hoje. Mas, pastor, ainda você não me respondeu qual foi a causa dela ter chegado a essa situação. Olha aqui, no versículo 1 de Ruth, volte comigo, em nome de Jesus. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. A primeira coisa também que eu consigo enxergar aqui, amado, uma das causas foi a fome. E amado, para ser sincero, a fome é algo muito, muito doloroso. A fome, amado, tira a pessoa da sua sanidade muitas das vezes. A fome faz com que a pessoa ela perca o seu raciocínio e tome atitudes precipitadas e equivocadas. A pessoa não consegue raciocinar direito. Eu, por exemplo, às vezes eu estou em jejum pela manhã e diante de Deus, em jejum eu vou estudar a palavra, amado, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo entender nada, por quê? Porque a fome ela incomoda, amado. E não obstante nisso, eu quero trazer por um outro aspecto, por um outro prisma. Quando nós olhamos para os dias de hoje, quando eu falo fome, eu não falo somente do alimento físico, do arroz, do feijão, não. Quando eu falo fome, eu digo em respeito à necessidade. E por causa da necessidade, por causa da fome, muitas pessoas tomam atitudes equivocadas e precipitadas. Por exemplo, você vê um pai de família que foi mandado embora, que perdeu o seu emprego, e aquele homem, esse pai de família, não suportando ver a família padecendo, não suportando a família vivendo um período de privação, de escassez, aí o pai de família, para resolver aquele problema, para resolver o problema da fome, ele acaba tomando uma atitude precipitada, aí vai lá, assalta, aí vai lá, rouba alguém, e consequentemente o que acontece? O camarada ele vai preso, e isso acaba refletindo o que? Dentro
deixando a mulher grávida, dependendo da ocasião, com filhos pequenos, ou seja, um abismo chama um outro abismo. E eu vou além, amado. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Noemi, eu digo para você que, assim como os filhos e o marido e a fome, foi somente uma parcela que contribuiu para que ela chegasse àquela situação, eu consigo compreender que o erro daquela mulher, amado, não foi nem a fome. O erro daquela mulher foi ela ter saído do lugar aonde ela estava. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Aonde ela estava, amados? Diga comigo, Belém. Diga comigo, Belém. O que significa Belém, pastor? Belém significa casa do pão. E não é intrigante, amado? A pessoa estando justamente num lugar chamado casa do pão, e vivendo escassez, vivendo privação, é verdade, não é? É como muitas das vezes a pessoa ela vem na casa de Deus, e por causa que ela está na casa de Deus, ela acha que a vida é um mar de rosas, que o tempo todo a pessoa vai ter fartura, que o tempo todo a pessoa vai ter a provisão. E não é todo momento assim não, amados, não é todo momento, porque o erro daquela mulher, assim como o erro de muitas pessoas nos dias de hoje, é a pessoa ela associa a bênção com o lugar que ela se encontra, com o ambiente geográfico. A pessoa ela acha que o problema está no lugar, e as pessoas muitas das vezes falam, poxa, eu estou na casa de Deus, eu estou fazendo campanha, eu fiz um voto, eu sou dizimista, ofertante, eu estou jejuando em favor dessa causa, mas a porta não abre, a porta não acontece. Quer saber? Eu acho que eu vou sair desse lugar, eu vou lá para outra igreja, quem sabe lá as coisas começam a acontecer, quem sabe as coisas comecem a fluir lá naquele lugar. E eu te pergunto, amado, o mesmo Deus que opera na igreja A, na igreja B, não opera aqui também? Lógico que opera, porque o nosso Deus, como diz a palavra, Ele é um Deus onisciente, Ele se encontra presente em todos os lugares, e diz também que o nosso Deus, amado, Ele é um Deus onipotente, que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Ainda que você esteja aqui, ainda por muitas lutas, muita escassez e muita privação, permaneça aqui na casa do pão, não saia da casa do pão, permaneça na presença do Senhor, porque como diz o apóstolo Paulo, eu quero profetizar sobre a sua vida, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluias! Acredite nisso, meu amado e minha amada. Independente da situação que você se encontra, independente do momento que você se encontra, entenda isso, o problema não está no ambiente geográfico. Muitas pessoas, ela está exercendo a profissão, está trabalhando numa empresa, trabalhando num ramo, e a pessoa fala, eu acho que vou mudar de ramo, eu acho que vou mudar de profissão, eu acho que eu vou sair dessa empresa, eu vou sair desse lugar, arrumar uma coisa melhor, quem sabe as coisas melhoram. E amado, eu não sou nada contra você fazer um curso profissionalizante, eu não sou nada contra você fazer uma faculdade, eu não sou nada contra você fazer algo para agregar na sua vida profissional, não sou nada contra, mas eu quero que você entenda em nome de Jesus, se Deus colocou você nessa empresa, se Deus colocou você nesse lugar, é porque aí Deus Ele vai te honrar, amado, em nome de Jesus. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus Cristo. Amado, tem muitas pessoas que associam também, sabe o que? Com a cidade, com o estado, com o país. Eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de estado, eu vou mudar de país, quem sabe as coisas elas melhoram. Eu ouvi um testemunho um tempo atrás muito forte, foi gravado no meu coração até hoje, de um casal, recém-casados, jovens, e sabe como que é jovem, né? Eu sei por experiência própria, cheio de sonhos, cheio de projetos, e eles resolveram juntar dinheiro, levantar uma boa grana, para viver o sonho americano, com plano de ir lá para a América, terra da oportunidade, lá a gente vai crescer, lá as portas vão se abrir, lá a gente vai prosperar. E sabe o que aconteceu, amado, com esse casal? Eles conseguiram juntar o dinheiro, conseguiram pegar até o avião para ir para lá, porém no meio do caminho, amado, eles acabaram caindo, sabe aonde? No meio do México, literalmente num deserto, amado. Por quê? Porque ele estava associando a bênção com o quê? Com o lugar geográfico. Vou mudar de lugar, quem sabe as coisas melhoram.
E tem quantas pessoas agindo assim, amado, nos dias de hoje? É verdade ou não é? Eu me lembro muito bem que, um tempo atrás, uma época da minha vida, falei para Deus, meu Deus, quero outra coisa para a minha vida, esse negócio de pregar a palavra, ser um pastor, evangelista que seja, dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Ah, meu Deus, vou fazer um curso, fazer uma faculdade, vou fazer alguma coisa para me especializar, conseguir algo melhor para a minha vida. E sabe o que aconteceu, amado? Eu literalmente fui parar num deserto. Deus, Ele fechou as portas na minha vida, literalmente fechou as portas na minha vida. Por quê? Porque eu estava num lugar onde Deus não queria que eu estivesse. E detalhe, amado, Deus, Ele mandou 2 palavras para mim, na mesma semana, no mesmo tema, amado, somente para confirmar que era onde eu estava antes, que hoje eu voltei, é que Deus, Ele iria honrar a minha fé. E que palavra Deus me trouxe? No caso de Isaac. Eu me identifiquei muito, porque Isaac, ele era jovem na época, cheio de projetos, cheio de planos, tinha Abraão como uma referência, porque Abraão era um homem próspero, um homem muito rico, e ele queria sair da bota de Abraão, queria ter a sua própria independência. E a palavra de Deus diz que ele estava em Gerar, amado, que era um deserto, e ele simplesmente falou, pensou consigo, eu vou descer à beira do rio Nilo, eu vou descer ali no Egito, porque ali a terra é fértil. Porque os egípcios, eles tinham o hábito, amado, de lançar semente na beira do rio Nilo, porque era uma terra fértil. Então ele tinha esse pensamento, eu vou ali para o Egito, eu vou semear ali no Egito, porque ali eu vou colher, ali eu vou prosperar, ali eu vou crescer. Nessa expectativa, um pensamento nobre a princípio, é verdade ou não é? Porém Deus veio totalmente na contramão dele. É como se fosse um paradoxo. O que é um paradoxo, pastor? Paradoxos são pensamentos e opiniões que contradizem o senso comum. Por quê? Porque a razão, amado, o pensamento racional diz o quê? Aqui não dá, não tem jeito. Você precisa sair desse lugar e ir para outro lugar. Isaac, ele estava fazendo isso. Ele queria sair da onde ele estava para ir para outro lugar. Ele quis tomar o mesmo exemplo que Abraão tinha tomado, equivocado certa ocasião. A palavra fala que nos tempos de Abraão houve uma fome na terra, e da mesma forma Abraão, ele foi para onde? Para o Egito. E sabe o que aconteceu, amado? Abraão quase colocou a perder o seu matrimônio, quase colocou a perder o seu casamento, porque Faraó se afeiçoou pela mulher dele, por Sarai, na época não era Sara ainda, e pela misericórdia de Deus, amado, pela misericórdia de Deus, Faraó não tocou, não se deitou com Sarai. O que eu entendo com isso, amado? Tem muitas pessoas que tomam atitudes equivocadas, que colocam muitas coisas a perder, colocam o seu casamento, a sua vida profissional, a sua vida financeira, e o pior, a sua salvação. Diga misericórdia. E era exatamente o que Isaac estava fazendo, tomando a mesma atitude, colocando tudo a perder, amado. Porém Deus fala assim, não Isaac, é aqui, permaneça aqui, semeia aqui em Gerar. E sabe o que significa Gerar, amado? Gerar significa lugar de pernoite, lugar de passagem. Espiritualmente falando, o que eu quero que você entenda, amado? Esse momento que você está, por mais doloroso, por mais difícil, por mais escasso que seja, por mais que você esteja num deserto, por mais que você está passando por um momento de privação, esse momento que você está passando é um lugar de pernoite, isto é um lugar transitório, é um lugar passageiro. Eu quero profetizar na sua vida que num tempo oportuno, meu amado e minha amada, Deus, Ele vai bradar na sua vida, Deus, Ele vai abrir o mar vermelho, porque está escrito, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Em nome de Jesus Cristo, você não tem que esperar na economia, você não tem que esperar na sociedade, você não tem que esperar no governo, você tem que esperar em Deus, meu amado. Você tem que fazer como está escrito no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Porém tem muitas pessoas querendo pular para o Salmo 70, apressa-te Senhor em socorrer-me. Não, é no tempo de Deus. Escrito está, amado, tudo há um tempo determinado por Deus. Então se você está passando por esse momento, não murmure, não questione,
permaneça na casa do pão. Diga comigo, eu preciso, com mais fé, eu preciso permanecer na casa do pão. Eu preciso permanecer na casa do pão. Por quê? Porque vai comigo em nome de Jesus Cristo. Em João capítulo 6. Evangelho segundo o relato de João no capítulo 6, amados. No versículo 35. Quando você achar, diga um amém. Eu quero que você tome posse disso. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, oh glória. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em outras palavras, meu amado e minha amada, Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus, Ele está aqui em Belém. Jesus, Ele está aqui na casa do pão, porque Ele mesmo disse: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Jesus, Ele está aqui em nome de Jesus, contemplando essa situação, contemplando o momento que você se encontra, meu amado e minha amada, e acredite que Ele vai mudar essa situação mais cedo ou mais tarde. Então não saia da presença do Senhor, não saia da casa de Deus, porque Ele mesmo disse: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus. Quer aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir. Aleluias, glória a Deus. E o ser humano, ele é assim, amado, não saia da presença de Deus. É por isso que quando você olha na vida de um afastado, o camarada perde tudo. É verdade ou não é? Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, tinha tudo na casa do pai, tudo. Até que um dia, no calor da emoção, de uma forma equivocada, pediu a herança e foi se aventurar lá fora. Perdeu tudo, amado. Começou a passar fome, começou a passar necessidade, amado. As pessoas começaram a virar as costas para ele. E há quantas pessoas lá fora também, nessa mesma forma? Quantas pessoas que o mundo está virando as costas. E isso é tão verdade, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, amado, Noemi, ela tinha duas noras. Uma chamava Ruth, que traz o nome no livro que nós estamos acompanhando, e a outra chama-se Orfa. Diga comigo, Orfa. Orfa tem um significado. Orfa significa nuca, e você sabe que nuca é essa região aqui, ó, e a nuca, ela está o que? Ligada às costas. Quem é espiritual já entendeu. Então quando Noemi chegou até essa mulher chamada Orfa, juntamente com Ruth, a palavra fala que Orfa, amado, ela decidiu ficar em Moabe, decidiu permanecer ali em Moabe. Espiritualmente falando, o que ela estava fazendo para sua sogra? Virando as costas também. E é o que acontece. No momento de aperto, no momento de dificuldade, no momento de privação, meu amigo, a pessoa ela sai da casa do pão, a pessoa começa a padecer, a pessoa começa a sofrer. O que acontece? As pessoas lá fora começam a fechar as portas. A economia fecha a porta de trabalho fecha a porta, isto é, as empresas começam a fechar as portas na vida da pessoa. A pessoa não sabe a quem recorrer, meu amado e minha amada. A pessoa ela se sente solitária, a pessoa ela se sente abandonada. Talvez você está sentindo assim nessa noite, meu amado e minha amada. Talvez te abandonaram, talvez te desprezaram, mas eu quero que você acredite que está escrito na palavra do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso: ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, eu, Senhor, todavia não te abandonarei, eu não esquecerei de ti. Deus, Ele não se esquece de ti. Deus, Ele contempla a sua vida. É revelador demais, amado, os nomes que traz cada pessoa que nós abordamos aqui nesse livro. Por exemplo, quando nós olhamos para o nome do esposo, do marido de Noemi, Elimeleque, significa meu Deus é rei. Olha que intrigante, um camarada tendo um nome com significado, o meu Deus é rei, não fez jus ao seu nome. Se de fato Deus fosse o rei dele, ele não teria saído daquele lugar. Você concorda comigo? Se de fato Deus fosse rei dele, ele não teria saído daquele lugar, não teria saído da casa do pão, muito pelo contrário. Mas ele foi para onde? Foi para Moabe, porque Moabe era uma terra fértil, uma terra próspera. Ele foi para lá.
E da mesma forma também tem pessoas que é serva de Deus, é conhecida como filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas como que a pessoa está? Não está fazendo jus. Meu amigo, minha amiga, sabe o que está escrito em Ageu 2,8? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz que a terra e toda a plenitude é do Senhor, tudo é do Senhor, tudo que você precisa está em Deus, então você precisa confiar em Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. E sabe o que é intrigante também, amado? Que Noemi, ela tinha 2 filhos, amém ou não? Um chamado Malom e Quilion. Malom significa adoentado, enfraquecido. E é isso que acontece quando a pessoa ela sai da casa do pão. A pessoa ela começa a ficar enfraquecida, doente na fé. Só não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a palavra, não tem mais vontade de se consagrar, de jejuar, nem louvores ouvem mais. A pessoa começa o quê? A enfraquecer na fé. E Quilion significa, amado, tristeza. A pessoa fica triste, fica abatida, fica amargurada, assim como Noemi também, amado. E não dá, amado, não dá. Mas ainda que aquela mulher chamada Noemi passou por poucas e boas, ainda que ela teve perdas irreparáveis, Deus ele é tão misericordioso que colocou uma pessoa na vida dela também, amado. Que pessoa é essa? Ruth. E Ruth significa companheira, representa a amizade, significa amizade, amado. Eu quero que você entenda com isso, nessa caminhada, a minha oração é essa, que Deus levante pessoas para te ajudar, pessoas amigas, amada, pessoas que permaneçam com você. Eu quero acreditar que se um dia eu precisar, eu posso contar com você e vice-versa, você pode contar comigo, porque isso não faz eu melhor do que você e você melhor do que eu, somos todos iguais diante de Deus. Mas muitas das vezes a pessoa ela perde a bênção, amado, por sair da onde Deus habita, por causa da necessidade. Muitas pessoas elas perdem a bênção porque não sabem esperar. Quando nós olhamos lá, amado, para um dos evangelhos, Jesus ele mesmo disse, 10 dias antes, amado, 10 dias antes do dia de Pentecoste, ele disse, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E sabe o que aconteceu? Passou 1 dia, 2 dias, e aquelas 500 pessoas foram indo embora. Aí foi passando os dias, 300 pessoas, 250, 200 pessoas, 150, só permaneceram 120, ou seja, 120 pessoas receberam a bênção, 120 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É por isso que muitas pessoas ainda não foi selada com o Espírito Santo, é por isso que muitas pessoas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque a pessoa não quer perseverar, a pessoa não aguenta ficar na casa do Pai, a pessoa ela quer ir embora, amado. Não está acontecendo nada aqui, eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar, vou mudar de país, vou mudar de cidade. Hoje Deus está mostrando na palavra, o Espírito Santo está te mostrando que o problema não está no ambiente geográfico, não está no lugar, amado. O problema é que nós, muitas das vezes, por causa da fome, entenda isso, fome como a necessidade, momento de privação, ficamos inquietos, não raciocinamos direito, e tomamos atitudes equivocadas e precipitadas também. E amados, em nome de Jesus Cristo, permaneça aqui que Deus ele vai te honrar. Assim como um dia Deus falou para mim, é aí que eu vou te honrar. E eu acredito, eu tomei posse, amado. Um tempo que eu estou na paz e vida, não tem muito tempo assim. Deus ele me deu condições, amado, de limpar o meu nome, muitos anos sujo. Deus me deu condições de tirar minha habilitação que eu muito queria. Eu acredito que Deus fará muitas coisas na minha vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Vocês sabem que nós estamos na campanha de oração, profetizando um Shana Tová, isto é, um feliz ano novo. Mas quando nós pegamos essa palavra e aplicamos principalmente nessa campanha, o que eu entendo, amado? Que não tem como a pessoa viver um Shana Tová, não tem como a pessoa viver um Shana Tová Umetuká, que é um feliz ano novo, bom, doce e abençoado, se a pessoa ela sai da casa do pai, a casa do pão. Porque o que aconteceu com aquela mulher? Noemi saiu da casa do pão e virou uma pessoa amarga. E qual que é o antônimo de amargo? Doce. Porém ela não perseverou, não insistiu ali,
E eu quero que você insista em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que no meio da campanha abrem mão. Tem muitas pessoas que desistem, amado. Não desista em nome de Jesus, porque Jesus diz: quem perseverar até o fim, este será salvo. Permaneça na casa do pão, não esmoreça na fé, continue nesse propósito, que Deus vai fazer com que o seu projeto saia do papel. Deus vai fazer com que essa palavra aqui se cumpra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração nessa noite. Eleve seus pensamentos a Deus. Jesus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Noemi, ela tinha uma companheira. Nós também temos um companheiro. É o Espírito Santo, amado. Ele está conosco, ele é nosso amparador, nosso ajudador. Todos orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e compreendi que eu preciso permanecer em Belém, na casa do pão, porque tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu preciso, é aqui que o Senhor irá honrar a minha fé, porque a tua palavra, ela me garante que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá toda a minha necessidades, em nome de Jesus. Continue falando com Deus, meu amado e minha amada, apresente a sua vida ao Senhor. Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e Deus amado, é muito difícil, meu Deus, nós vivermos essa palavra, muitas das vezes por causa da escassez, por causa do momento, da crise, da necessidade, da privação, nos faz tomar atitudes equivocadas e precipitadas. E quantas pessoas, meu Deus, agradável, quantas pessoas doces, quantas pessoas amáveis, nos dias de hoje se tornaram pessoas amarguradas, amarga, triste, Pai, abatida, angustiada de espírito, porque não soube esperar no Senhor, não soube, meu Deus, permanecer na casa do pão. E que esse homem, essa mulher permaneça na casa do pão, que ela permaneça, meu Deus, na tua presença, essa pessoa. Eu creio, Pai amado e Deus bendito, que da mesma forma que mesmo estando Noemi lá, meu Deus, em Moabe, ela recebeu a notícia que o Senhor tinha visitado ali Belém com pão. Meu Deus, eu creio também em nome de Jesus Cristo, que o Senhor está visitando esse lugar, o Senhor está derramando bênção sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. Então supra a necessidade, Pai, na casa, na família, na vida espiritual, na vida financeira dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Deus bendito e Deus amado, honre a fé de cada um aqui, nos ajude a permanecer, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amados, eu preciso fazer um convite. Eu sei que olhando aqui só tem pessoas salvas, amém ou não? Mas eu acredito que tem pessoas nos acompanhando através do canal do YouTube, Evangelista Gabriel. Você ouvindo essa palavra, Deus falou contigo. Você entendeu a necessidade de permanecer na casa do pão em Belém. Entendeu que é na casa do pão, porque Jesus, ele é o pão da vida. É aqui que ele vai te honrar. Você precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus, porque ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Quer entregar a vida para o Senhor Jesus? Quer voltar para Jesus? Então coloque a mão sobre o teu coração em nome de Jesus, e todos orem comigo, inclusive você que está me acompanhando à distância. Meu Deus e meu Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, e reconheço como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido e Deus amado, perdoe todos os meus pecados, e se porventura, por causa da situação e da necessidade, eu acabei saindo da casa do pão, eu acabei saindo da tua casa, mas nesse momento eu me reconcilio com o Senhor e reconheço a Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia. Você que voltou para Jesus, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, procure alguma igreja
mais próximo na sua casa. Eu não estou falando para você vir exatamente na Paz e Vida, mas procura uma igreja que prega a palavra pura, o evangelho genuíno, que não explore a fé, e comece a congregar, que Deus ele vai mudar a história da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.